Bom dia a todos, uma manhã de verão tão bonita, uma comemoração em coletivo, os dois planos, o plano espiritual e o plano físico aqui presentes, para relembrar 34 anos com o nosso tempo. 34 anos de tarefa com e para Jesus. Com, em o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20, está registrado: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estarei. Assim foi na década de 80. 3: Edalmo, Augusto, Diva. Com a inspiração, com a sugestão, com a proposta de trabalhar para Jesus, como disse a lição ainda há pouco. E sentavam nas praças ou nos bancos disponíveis aos sábados em Rio das Flores. Só que nesse 1980 e poucos, quase 89, antes, nós vamos trazer os antecedentes da história. O nosso querido Augusto Marques de Freitas, pedimos para ser fiel ao seu texto, meu querido, ao que você nos deixou em Ivone do Amaral Pereira, O Voo de uma Alma, seu livro, onde ele narra que em 1980, sua querida Diva aqui está conosco, acometida por algum problema de saúde, não estava bem, muito abalada, com os filhos pequenos, precisou ficar com maiores cuidados para um tratamento clínico. Trabalhadores, até então da seara espírita, conseguiram, através da nossa querida Diva, ser tratada com passes, água fluidificada, a leitura do Evangelho em seu lar. Passa mais o tempo. E Diva começa a ouvir vozes. Ficou um pouco pesarosa ou sem querer entender, mas era um recado: vocês vão fundar um centro. Mas eu como? Eu sem forças? Eu não estou dando conta de mim, respondia a Diva. Vocês vão fundar um centro que se chamará Ivone Pereira. Passa mais um pouco daquela década de 80 e mais um recado: ligue para Ivone. Mas como eu não tenho telefone? Como abordar Ivone Pereira? E Diva, com aquelas sugestões, com aqueles recados, com seus avisos espirituais, se guardava vigilante e ao mesmo tempo sem entender, mas seguiu. No recado, e um amigo do Rio de Janeiro, espírita, fez a ponte de ligação. E lá foram Augusto, Diva e um casal de amigos. Em 12 de outubro de 1981, conhecer Ivone Pereira. E lá ficaram conversando. Como a própria já nos contou, eles não queriam sair e voltar para Valença. Ela já doente, com seu estado também de saúde bem abalado, os recebeu muito bem e conversou com o grupo que ia visitar. Daí em diante, as correspondências, as cartas, Augusto ou Diva a se corresponderem com Ivone Pereira, ainda reencarnada. Ela desencarnou em 9 de março de 1984, no Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro, onde uma providência para colocar o mar capaz, segundo a própria, nos deixou, e os recados ficaram depois da psicografia, não teria mais o que fazer. Ela mesmo disse isso na época. O senhor Gerson Sestini registrou no livro Ivone, a média iluminada. Não tinha mais o que fazer, era a sensação de sua estada terrena. Ivone retornou, e estes amigos, Diva e Augusto, mais Edalmo, voltando agora para o final da década de 80, com a incumbência de fundar o Centro Espírita. Além das praças e da leitura do Evangelho, Luciana até nos contou que ela também ia. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estarei, seja onde for o ambiente. A intenção é Jesus.
Fortalecidos, vem Eleni e conta para eles. Alugamos uma sala, ainda passamos ainda há pouco na porta. Avenida João de Lacerda Paiva, 216. Um aluguel. E lá começaram com as reuniões privativas a receber as pessoas, os necessitados, a doutrinação dos espíritos, os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das outras obras básicas. Mais 4 anos, como o Diva relembrou, mas vamos relembrar, mais adiante, sala 302, o outro ambiente físico. Mais um tempo foi doado a eles o terreno para a construção da sede própria, onde estamos hoje. Começou então todo o trabalho, e nós vamos pedir a permissão para colocar apenas um detalhe particular. Quando aqui estivemos em 1994, para um almoço beneficente com a amiga Lúcia Gomes, de Volta Redonda, que me chamou para trazê-la, e fomos ali do lado da Igreja da Glória, um salão reservado para um almoço, para angariar fundos para a construção dessa sede. E ouvimos aquele senhor falar tão abertamente, tão bem sobre o Espiritismo, ficamos encantados com aquele senhor, que seria o nosso amigo. Tempos depois, ao lermos sua obra, já tínhamos lido? Não, conheceríamos depois. Mas nós o conhecemos em 1994, Augusto Marques de Freitas. Para se firmar a amizade, ao reconhecimento desse querido amigo, em 2008, quando então inspirado, encaminhei a ele a palestra, A Mediunidade de Ivone Pereira, já registrada há alguns anos. E ele, querida Diva, leram e me afiançaram para começar. Em 2009, aqui estive com a amiga Nara Vilarinho e Kátia Brinco, aqui presente, me trouxeram para conhecer as dependências, a casa e rever Augusto, que me recebe calorosamente. E nesses anos de amizade, ele me deixou um refrão, ou um lema, ou um emblema para que eu seguisse. Ele me disse, em sua casa, Rony, você é muito novo ainda. Ivone precisa ser divulgada. É o que nós estamos fazendo. Dando continuidade ao pedido de um fiador nessa terra para um trabalho que precisaria continuar. Trazendo de volta, então, agora para Jesus, parte do nosso título, 34 anos com e para Jesus. É a tarefa de um centro espírita. Elucidar almas, acalmar corações, aconselhar os necessitados, instruir os dois planos, físico e espiritual. Porque Sueli Caldas Schubert, no seu livro As Dimensões Espirituais do Centro Espírita, a autora nos narra logo no início, em carta psicografada por Divaldo Pereira Franco, por Dr. Bezerra de Menezes, que o Centro Espírita aconteceu, organizado, em 1º de abril de 1858, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Naquelas primeiras reuniões ligadas a Allan Kardec, lá em Paris, França, as primeiras reuniões, os primeiros trabalhos para instruir e ajudar as almas em necessidades para se ater, em postulados, em princípios. Isso ele nos conta mais no seu livro. As dimensões das paredes transcendem, como ainda há pouco pela nossa mediunidade captamos, o outro salão, com a quantidade de espíritos que vieram, para junto aos encarnados acompanharem nesta manhã a palestra, como é feito em todos os centros espíritas, com um trabalho que transcende a matéria, porque este é o papel do centro espírita, como o de Ivone Pereira e Rio das Flores, terra natal da médium. Além dessa ambiência, o papel da coletividade aos assistidos, aos beneficiados, a parte da caridade material, como também da espiritual, a maior, para acalentar, consolar, acalmar desesperados que batem às portas dos centros espíritas com um pedido espiritual. Aqui é a minha última solução. Aqui é a minha última alternativa, já ouvimos muito. Em outras casas, de outros trabalhadores, de outros amigos.
prontos a buscarem o suicídio. Inspirados, saem a pedir, ou a andar, até vislumbrar uma porta, ou alguém indicar, ou a espiritualidade conduzir. E ele chega ao centro espírita e depois desabafa conosco. Pensei nisso a tarde toda. E a palestra foi para mim. Ou o que acabei de dizer agora me fez entender de uma outra maneira. Não foi um depoimento, foram vários nestes anos de espiritismo. Fosse a palestra doutrinária sobre o tema suicídio, ou outro tema que tocasse aquele coração e acalmasse aquela pessoa, ou outras providências, como de uma amiga que me contou em palestra pública, lembrando tanto do amigo, ela muda a rota do carro e ela vai à casa dele. Ele, desesperado, a recebe. Como você sabia? Mas sabia do quê? Eu ia me matar. Não faça isso, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Ela estava indo para a palestra daquela tarde. Ela o coloca no carro e leva ao centro espírita. Ele chorou o tempo todo da palestra, cujo tema era Deus. O outro sugestionado, numa outra cidade, uma criança sob sua guarda, no processo depressivo, pega aquela criança com uma decisão num sábado. Da primeira porta de uma casa aberta que eu encontrar, deixarei essa criança sob minha guarda e procurarei eliminar a minha vida. Ele sai com a criança vagando, vê uma porta aberta. E adentro. Era uma casa, porque é uma casa espírita, nos moldes de todas as casas. Um portãozinho aberto, porque naquela tarde de sábado eles recebiam os donativos para distribuir aos assistidos. Ele adentra com aquela criança quando se depara com eles lendo uma página de um evangelho segundo o Espiritismo. Ele não aguentou, ele sentou e começou a chorar. Com aquele choro convulsivo, os trabalhadores o recolheram, levaram para desabafar. Ele conta a sua história. Ele hoje é um trabalhador dessa casa espírita. O centro espírita, com e para Jesus. Não pode ser diferente. Porque antes de acontecer o físico, espiritualmente já estava projetado nas dimensões espirituais. Os trabalhadores organizados, conduzidos. Por isso a lição, o texto que querida Diva leu inicialmente de André Luiz, nos conclamando o maior autor das suas dificuldades em você mesmo. Ou o texto da página nos dizendo o convite para trabalhar dentro de nossas limitações, mas que façamos a nossa parte para ajudar. E esse centro espírita que vai além, ele precisou também ser, na época de sua fundação, em 1989, uma referência lá no Nordeste do Brasil. Essa história trazida por Augusto, com a riqueza de detalhes na página, nos encantou desde 2003, há 20 anos, quando lemos. Nunca mais esquecemos sobre o assistido HEVL do Recife. Nos comprova a catalogação de um centro espírita perante a espiritualidade. Nos convida a analisar até ao incrédulo, ao cético, meu Deus, é impossível. Mas aqui nós temos a prova material. Qual é a história? Vamos relembrar ou contar para quem não a conhece. HEVL havia vindo de Santa Helena, no Maranhão, para uma frente de trabalho no Recife, a chamada empreitada, ou para trabalhar para uma firma, uma empreiteira. Vendeu o pouco que ele tinha, uma banca de legumes. Trouxe a esposa e um casal de filhinhos para a frente de trabalho. Mas não deu certo. Não foi adiante. E ele, vendo o dinheiro minguar, os recursos acabarem, começou a pedir ajuda às autoridades políticas ou eclesiásticas. Foi a um, foi a outro pedindo e ninguém o ajudava. Ele nada, vendo a miséria a dominar. Passou a viver na Praça Maciel Pinheiro, no centro do Recife. Ao relento,
com a esposa e o casal de filhinhos, o menino com 2 anos, a menina com 5. Mas numa madrugada fria de julho de 1989, ele desesperado, ele só pensava em se matar. Vou me matar, eu não aguento essa tristeza, essa tragédia, família passando necessidades. Pensava nessa solução como uma alternativa para sair do problema quando ele olha para o lado do banco. Uma senhora agradável, bem jovial, a lhe dizer palavras bonitas, a lhe tocar o pensamento para ele então se integrar no que ela precisava lhe passar, ou seja, o consolo, acalmá-lo da ideia nefasta, a lhe passar a mão nos cabelos. Meu filho, não faça isso. Eu vou lhe dar um nome, um endereço. Você vai escrever para lá. A ajuda vai chegar. E se apresenta. Meu nome é Ivone, do Amaral Pereira. A nossa querida amiga se materializou para acudir que não seria dessa maneira que determinaria a sua existência. Como ela continua fazendo, como ela fez, como ela ainda fará com a sua legião de trabalhadores do bem. E vai lhe dizendo. Nesse momento, então, ela introjetou no pensamento de HEVL o endereço. Avenida João Paiva de Lacerda, 216, Rio das Flores, Rio de Janeiro. Mas agora que vem um detalhe. Um detalhe que mexeu com todos em Valença na época, que era demais. Era a prova mais do que cabal da assistência de Ivone Pereira. Vou lhe dar o nome de Ângela Salles Borba Rangel. A ajuda chegará. A carta chegou meados de julho. Seu Augusto, vindo para a reunião, às 2:30 da tarde, a reunião era às 3. Ele encontra várias correspondências, inclusive essa carta. Era normal vir muita correspondência para os centros espíritas. A carta só foi entregue no dia seguinte, porque ele só viajou à noite de volta para Valença. Esse trabalhador incansável. A carta foi entregue. Dona Ângela, mais conhecida pelo primeiro nome, telefona para a Dona Diva e desabafa. E as duas ficaram em conversa. Seu Augusto começou a presenciar, como ele nota, ele detalha no livro. Notou as lágrimas em Diva, a conversa em pausas, como se fosse uma confidência. Era a Ângela relatando o teor da carta para a Diva, como ela foi escolhida, como ela foi identificada por um estranho, lá em Recife, tão distante. Há uma linguagem no nosso meio espírita que nós usamos como lema de vida. O acaso não existe. Dona Ângela apenas emprestou o nome para compor a primeira diretoria do Centro Espírita Ivone Pereira. Ficou como segunda tesoureira. Casada com um bancário, 2 filhas, com a idade dos filhos do HEVL, se tocou profundamente. Como me encontraram? Eu sou mais conhecida pelos 2 nomes, Ângela Salles, não o nome completo. Hoje ela trabalha na Seara Espírita. Tempos atrás telefonamos para ela, não a conhecemos pessoalmente, mas de tanto falar no seu nome, tantos anos de divulgações, conversamos por telefone e ela nos deu notícia que trabalha na Seara Espírita. Somos sabedores disso, que já vimos os vídeos publicados por Ângela Salles, ou de suas palestras que ela passou a atuar no Espiritismo. Porque o nome dela catalogado lá no plano espiritual como a agente física que receberia a carta e movimentaria o núcleo de Valença, os amigos de Valença, para angariar fundos, fazer a remessa, encaminhar para o banco,
em frente à Praça Maciel Pinheiro. Esse assistido foi chamado, recebeu a doação. No mesmo banco, ele pediu o telefone da agência de origem. Era o esposo de Dona Diva, aqui em Valença, que autorizou passar o número residencial para então que ele telefonasse para a senhora Ângela. E assim o fez, pedindo que Dona Ângela agradecesse a gentil senhora de cabelos brancos que lhe apareceu numa madrugada tão decisiva e lhe ajudou. E ele pôde, então, retornar para Santa Helena, no Maranhão. Uma outra história, Dona Diva relembrou ainda há pouco o nome, mas é uma história muito interessante, também contada por Sr. Augusto, também nesses bastidores do Centro Espírita Ivone Pereira. Eleni Cardoso, uma das primeiras da diretoria, após o processo de uma cirurgia, com dores no estômago, não se sentindo muito bem, mas frequentando ao centro espírita, dedicada, se guardou em fé e em esperança. E sonhou com uma senhora que veio a seu encontro, aliás, e lhe disse: minha filha, o que você precisa é de um passe. E lhe dá um passe, soprou a direção do estômago, da tamanha dor que Eleni sentiu. Eleni melhorou, se curou e guardou em segredo aquele benefício. Depois, ao frequentar o centro, ela viu uma revista, estampada na capa o rosto da médium, como aquela foto que está na entrada do Centro Espírita Ivone Pereira. Ela reconheceu, guardou mais segredo, porque ela não sabia se contaria ou não, como disse Augusto, mas revelou depois ao amigo que ela foi ajudada por aquela senhora da foto ou da capa da revista. Ela ainda não conhecia bem o Espiritismo, ainda não tinha lido os livros de Ivone, não estava tão envolvida com o movimento, com a própria história da médium, mas foi também agraciada por essa médium, que tanto atuou, que tanto trabalhou quando esteve entre nós, porque foi este o trabalho, o rastro de luz que Ivone Pereira deixou para nós, como médium atuante, principalmente, ficou mais conhecida pela psicografia, mas atuou muito como médium conselheira, como aquela que ouvia as reportagens ou reportava os noticiários e guardava os nomes em um caderno dos suicidas e orava por eles, abnegadamente. Como nessa casa, nessa manhã, os que foram trazidos em caravana, os suicidas, por terem ligação com essa casa, onde foram tratados, ajudados, socorridos, amparados, e muitos de Valença estão sendo guardados, ajudados. Essa mesma trabalhadora, dedicada, conta com obreiros, e ela pede serviço a um, passa para outro. É mentora de casas espíritas, como aqui representado o Grupo Espírita Ivone Pereira de Caraí, do Niterói, do Rio de Janeiro. Foram sendo fundados centros ou grupos espíritas, ou reuniões doutrinárias, ou lembrando do seu nome, trazendo-a como mentora do grupo mediúnico, da assistência social ou da assistência aos suicidas. É o seu nome que está sendo lembrado por outros e tantos pelo país. Mas mais aqui, a terra natal. O aviso que querida Diva ouvia, concretizado: vocês vão fundar um centro espírita que se chamará Ivone Pereira. Há uma necessidade para a região, para a ambiência espiritual, esse nosso sul fluminense, porque é uma referência, é referendado do plano espiritual. Então, os benfeitores da região precisam de células, de luz, de trabalho, de doutrina, para socorrer o encarnado e o desencarnado, principalmente numa região de
tanto problema do passado e que continua no presente com os altos índices de mortes abreviadas. Precisamos socorrer, orientar, acudir, elucidar. A vida segue. Por isso que quando ela é tocada para chegar lá no HEVL, era um que ela socorria como tantos outros, que ela continuou e continuará acudindo, ou materializando, ou inspirando o encarnado para chegar, ou conduzindo da melhor maneira e a mais satisfatória possível. Uma das histórias pessoais de querido Augusto, que nos contou, não ficou em livro, mas ele me dizia: Rony, pode contar nas suas palestras, aquele seu jeito tão caloroso como é. Era um senhor que apareceu lá na livraria, na Nilo Peçanha, a única portinha que ficava aberta da livraria espírita, e chegou lá um senhor. Olha, estou procurando um livro, e meio assim pesaroso de falar, meio sem graça, Augusto logo percebeu que lá iam muitas pessoas pedir ajuda, socorro espiritual, ou uma conversa, ou ganhar um livro. E chegou lhe dizendo que ele estava com umas ideias, não revelou o quê. Mas foi sugerido a ele por uma senhora que ele procurasse lá um livro chamado Enxugando Lágrimas. É um livro de páginas trazido por Chico Xavier para nós, ou seja, de lições. Augusto, prestimoso, como sempre, encontrou um livro Enxugando Lágrimas e entregou ao Senhor, e ele olha e vê a foto. Mas foi essa senhora que apareceu para mim no aviso, procurar ajuda a Augusto para não complicar a situação. Arrematou a conversa de uma maneira peculiar, como ele sempre fez. É uma grande amiga nossa. Pode levar o livro. Esse querido, hoje presente, sabe da minha emoção, porque ele me conhece, de outras vidas, e me abraçou fraternalmente quando aqui estive, para começar. Por isso essa emoção. 15 anos atrás. Não bati as portas do centro espírita, mas vim aqui como se fosse uma chancela. Um pedido para começar uma empreitada de uma série de palestras, talvez a única, não sabíamos o que iria acontecer. Mas como todos nós precisamos de um amparo, e o amparo tem que ser sempre da melhor maneira possível, material e espiritual, recorremos a essa casa para entender o que teríamos que fazer. 18 de maio de 2009. Em 31 de maio de 2009, começou a série de palestras, a mediunidade de Ivone Pereira, na casa onde somos filiados, tantos anos, Associação Espírita Estudantes da Verdade. Repetimos a frase: o acaso não existe. Presidentes de casas espíritas, sabedores que aconteceria essa palestra, admiradores da obra de Ivone Pereira, e até mesmo para estimular o trabalho, tantos anos não se falava Ivone não era divulgada, estava sendo esquecida. Os presidentes foram à palestra em 31 de maio de 2009. Ao final da palestra, esses companheiros de Volta Redonda vieram: Rony, você vai lá na minha casa fazer essa mesma palestra. Ah, Rony, nós vamos agendar. Nós vamos agendar 6 anos e meio. Porque esse agendamento foi passado de boca em boca e foram oferecendo, e quando convidavam, podemos levar somente, que ótimo, a mediunidade de Ivone Pereira, ótimo, adoramos Ivone Pereira. Traga Ivone Pereira, 6 anos e meio. 2013, o recado de 3 médiuns. Dorma Sueli, depois Thaís de Freitas, e a terceira, Denise Correia de Macedo, aqui no SEV, em Valença. Você tem que escrever. Não sei. Norma foi a primeira e insistiu demais. Thaís, amiga de Norma, mas não combinaram nada, não se encontravam. Denise, muito pouco, não as conhece.
mas com o mesmo recado. 2014, começamos então Palavras de Consolo, bastidores do projeto Ivone Pereira. Quando idealizamos o livro, pensamos imediatamente, já que insistiram tanto, vamos doar para uma instituição. E desde o início foi assim. Quando ligamos para a presidente do Lar Espírita Irmã Zilá, Eliana Taboraí, olha, estamos com a ideia de um livro para começar, não sei se vamos adiante, mas já pensei, vou doar tudo para o Lar Espírita Irmã Zilá. Rony, nós somos uma editora. Eu falei, o quê? Sim. Eu precisei registrar uma editora, porque nós lançamos um livro infantil, Zilá e Zezé. Zilá é a mãe delas, José era o pai de Eliana, que hoje tem essa creche em Volta Redonda, quase 30 anos também, de trabalho edificado no amor aos necessitados. São 300 crianças carentes que povoam essa instituição em Volta Redonda. Um lar espírita, uma creche espírita. Doamos o Palavra de Consolo, que esgotou em 2015 mesmo, para o Lar Espírita de Manzilá, e na sequência, os livros trazidos para lá também, porque é dever, acima de tudo. E essa amiga de outrora, essa amiga querida que está conosco, nos ajudando, nos impulsionando ao trabalho, Ivone Amaral Pereira, nos diz mais. Quando em várias assertivas ou mensagens trazidas pelos médios como Emanuel Cristiano, no livro Mediunidade com Jesus, Ivone entre nós, e no Mediunidade com Jesus, através da amiga Alda Maria, são mensagens lembrando aos médios o que precisamos fazer. Trabalhar, acima de tudo, perseverar e, dentro das nossas possibilidades, continuar trabalhando. Ivone, em um seminário no Rio de Janeiro, no Centro Espírita Leon Denis, trouxe uma psicofonia através do médium, um amigo dela na época, quando ela esteve entre nós, Altivo Panfiro. E seu Augusto registrou a mensagem, e nós vamos fazer parte final dessa mensagem, devido ao teor que Ivone coloca no final, conclamando-nos ao trabalho. E no texto final, seu Augusto registrou a psicofonia de Altivo Panfiro, que nos diz: trabalhadores do bem, estudai. Trabalhadores que já vos considerais grandes operários da caridade, meditai. Trabalhadores que estáis nas lides do trabalho contínuo, na mediunidade, em nome de Jesus, perseverai. Então, Ivone nos dá o verbo estudai, meditai, perseverai para as nossas reflexões íntimas. Estudemos, meditemos o que estamos fazendo, que é pouco, e perseveremos, como diz o tema desta manhã, na tarefa com e para Jesus. Para Jesus, para a transformação nossa e de todos que precisam ir conosco junto a uma melhora, a uma plenitude, a uma evolução dada a todo ser imortal. E como espíritas, precisamos fazer. E relembrando o nosso codificador, Allan Kardec, em um capítulo especial com recados a nós, capítulo 20, de O Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora nas instruções dos Espíritos Constantino, a entidade espiritual registrou: bons espíritas, sois os trabalhadores da última hora. Tão espírita imperfeito, com os problemas peculiares a todos em um mundo como o nosso, há um convite. No final da tarefa, do trabalho na vinha, foram chamados. Há uma razão para que, através do raciocínio, da boa vontade e do entendimento que se tem, possa levar adiante e acalmar, pelo livro, pela mensagem, pela fala, pelo passe, pela doutrinação, pelo aconselhamento, pela mão que estende lá na porta. Vamos entrar. Mas é uma casa espírita assim. Pode entrar. A porta está aberta a todos.
demarcada em um bairro, em uma cidade, em um quarteirão, ou vários outros, como em Volta Redonda são mais de 50 instituições fundamentadas em Allan Kardec, para espalhar, espargir a luz, recolher esse ou aquele outro, e fica na comunidade a referência e o respeito ao trabalho de seres como nós, voltados ao bem, para acalmar corações. Quando vemos aquelas pessoas agradecidas após a palestra, ou aqueles que desabafam por que desapareceram ou compareceram naquele dia, ou as suas histórias pessoais, seus dramas, ou seus desesperos, e nos revelam que ali ele encontrou a ajuda para continuar. Nós não podemos ter dúvida alguma. Os trabalhadores da última hora, os espíritas, e ao centro espírita, em sua comunidade, em seu local, implantado, catalogado na espiritualidade, na dimensão espiritual, como diz Sueli Caldas Schubert. É um templo, é um hospital, é uma oficina, é um ponto de luz, demarcado na psicosfera de algum ponto desse mundo, deste país, deste estado do Rio de Janeiro, com um dos maiores movimentos representativos do Espiritismo que está no nosso sul fluminense. Para isso tudo há razão, há esclarecimento em torno dessas questões, mas não duvidemos da ajuda dada a tantos irmãos jornadeiros dessas estradas, destes caminhos, desses seus momentos passageiros, porque são ínfimos, são passagens, são estadas corpóreas, ínfimas perante a eternidade. Mas essa manhã, de 15 de janeiro de 2023, comemorado ontem, 14 de janeiro de 2023, 34 anos de tarefa com e para Jesus, sedimentado na moral cristã, nos estudos da obra básica, no passe, na reunião coletiva, nos estudos também do Esperanto, na tarefa em acolher os necessitados de toda a ordem. Que fique para nós, nessa manhã festiva, de cá e de lá, com essa coletividade linda que chegou até aqui. Alguns têm condições de nos mandar as suas melhores vibrações. Os suicidas trazidos, muito jovens, mas se abastecendo nos aconselhamentos que a mentora querida tem dado a nós. Essa luz que transcende, que ultrapassa as nossas dimensões físicas. Tão bonito. Com as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, sempre conosco. Muita paz a todos.